Hoje o tarô abre uma revelação séria, carregada de intensidade e de um aviso que não pode ser ignorado. 3 signos aparecem em destaque, e todos eles trazem em comum uma mesma mensagem. Uma partida está prestes a acontecer. Essa partida não é simples, não é pequena e não é superficial. Ela pode significar o fim de um ciclo, a saída de uma pessoa que marcou a sua vida, a quebra de um vínculo que já não fazia mais sentido, ou até mesmo a necessidade de abandonar de vez lugares, hábitos e sentimentos que não cabem mais no seu destino. As cartas mostram que essa mudança vem como uma ordem divina. O novo não pode chegar enquanto o velho ainda ocupa espaço. E por mais que doa soltar, por mais que o coração queira segurar o que já não tem vida, o tarô revela que não existe mais escolha. Essa partida é inevitável, porque faz parte da sua libertação. Deus está permitindo que algo vá embora, porque Ele sabe que se isso permanecer, vai continuar bloqueando o que é dele para você. E quando o céu decide intervir, não há quem possa impedir. Essa despedida pode parecer dura, pode gerar lágrimas, pode trazer a sensação de perda, mas em pouco tempo se revelará como a maior vitória da sua vida. O tarô hoje confirma: essa mudança não é castigo, é propósito. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque ela foi destinada para tocar exatamente a sua alma. Prepare-se, porque o que vai embora não é sinal de fim, mas sim o anúncio de um recomeço que já estava escrito para você. O tarô hoje abre as cartas e deixa claro: a maior dor que esses 3 signos carregam não está no que o destino quer tirar, mas no que o coração insiste em segurar. As cartas mostram uma alma que já sente há muito tempo o peso de relações que não trazem mais vida, de caminhos que já perderam a luz, de situações que só se mantêm de pé por costume ou por medo de soltar. A ferida está no apego. Esses 3 signos foram fortes demais, fiéis demais, dedicados demais. Eles aprenderam a amar de forma intensa, a lutar até o fim, a carregar nos ombros laços que já estavam desfeitos por dentro. E o tarô revela: essa força, que por um lado é virtude, também se tornou prisão. Porque quanto mais seguravam o que já tinha morrido, mais atrasavam o que estava vivo e preparado para entrar em suas vidas. As cartas trazem a imagem de alguém com as mãos fechadas, segurando a areia. Quanto mais força coloca para manter aquilo preso, mais rápido escapa por entre os dedos. Assim tem sido a jornada desses 3 signos. Segurar o que não pertence mais ao presente é lutar contra o tempo, é tentar reviver aquilo que já cumpriu. Sua função é gastar energia em um terreno estéril, e isso gerou dor. Uma dor que não é gritante, mas silenciosa. Uma dor que não explode, mas corrói aos poucos. O tarô mostra corações marcados pela sensação de estar sempre insistindo em algo que nunca muda, em alguém que não reconhece, em situações que não evoluem. O maior sofrimento não está na partida em si, mas na resistência em aceitá-la. Esses 3 signos aprenderam a carregar lembranças como quem carrega correntes. Lembranças de promessas antigas, de momentos bons, de palavras que já não têm validade, mas que ainda ecoam dentro da mente como se fossem presentes. E isso os prende. As cartas revelam que muitas vezes a alma desses signos não sofre pelo que é hoje, mas pelo que já foi um dia. Eles não conseguem soltar, porque temem que ao soltar, tudo perca o sentido. O tarô mostra também que essa resistência trouxe bloqueios. Bloqueios nas bênçãos, bloqueios nas conquistas, bloqueios nos relacionamentos. Porque não é possível receber o novo enquanto as mãos ainda estão ocupadas segurando o velho. É como uma mala cheia de coisas inúteis. Enquanto ela estiver pesada, não há espaço para o que realmente importa. Esses signos têm vivido com malas cheias de memórias, mágoas, esperanças frustradas. E o peso dessas malas gera cansaço, esgota a energia, impede a caminhada de ser leve. A dor maior está em não perceber que carregar tudo isso não é prova de força, mas de autossabotagem. O tarô expõe a ferida, insistir no que já morreu. As cartas também mostram o medo profundo da despedida. É o medo de perder aquilo que, no fundo, já foi perdido. É o medo de encarar o vazio,
de olhar para o amanhã sem a mesma presença, sem o mesmo costume, sem a mesma rotina. Mas esse medo é ilusório, porque o vazio que assusta é o mesmo vazio que prepara espaço para o novo. O tarô revela que a dor maior desses 3 signos é viver como se a ausência fosse mais insuportável do que a prisão. E essa dor não se limita ao campo emocional, ela se estende ao espiritual. Porque em muitos momentos, esses signos chegaram a questionar: se isso não faz mais sentido, por que ainda está aqui? Se essa história já acabou, por que Deus não tira de vez? E nesse questionamento, a fé ficou abalada, como se o céu estivesse demorando demais para agir. As cartas falam de noites em que esses signos se deitaram com lágrimas escondidas, pedindo uma resposta, implorando por um sinal claro. Mas o que recebiam era silêncio. Esse silêncio foi interpretado como abandono, quando na verdade era apenas o tempo da preparação. A ferida está no intervalo entre o pedido e a resposta. O tarô revela que esse intervalo gerou dúvidas profundas. Dúvidas sobre si mesmos, dúvidas sobre o amor, dúvidas sobre o valor da entrega que fizeram. Quantas vezes pensaram: será que eu não sou suficiente? Quantas vezes acreditaram que talvez tivessem feito algo errado? Quantas vezes se culparam por coisas que não estavam sob seu controle? Essa autoculpa corroeu ainda mais, fazendo com que a dor da partida fosse alimentada pela ferida da rejeição. As cartas também mostram que, em alguns casos, esses signos seguraram relações não por amor, mas por medo da solidão. O vazio assusta mais do que a dor. E por isso aceitaram menos do que mereciam, suportaram mais do que deveriam. Permaneceram em lugares que não ofereciam nada além de desgaste. O tarô revela que essa permanência não foi escolha consciente, mas sobrevivência emocional. Eles acreditavam que era melhor ter algo do que não ter nada, mas não percebiam que esse algo era, na verdade, o nada disfarçado. A ferida maior, diz o tarô, está no coração que não aprendeu a soltar. Porque soltar dói, mas segurar dói ainda mais. Soltar é enfrentar a ausência, mas segurar é prolongar o sofrimento. E esses 3 signos têm prolongado dores por medo de cortar de vez. As cartas mostram ainda que essa resistência tem bloqueado até mesmo a visão espiritual. Muitos não conseguem mais enxergar sinais, porque estão presos olhando para trás. A mente está fixada no que foi e não consegue perceber o que está chegando. É como alguém que insiste em olhar para uma porta fechada enquanto outra escancarada já está à sua frente. Essa cegueira espiritual é parte da ferida que o tarô revela, e essa ferida não é pequena. Ela se manifesta no corpo, na alma, no espírito. Se manifesta no cansaço diário, na falta de motivação, no desânimo em tentar de novo. Quantas vezes esses signos acordaram já cansados? Quantas vezes perderam a alegria em pequenas coisas porque o coração estava preso em grandes dores? Quantas vezes deixaram de acreditar em milagres porque estavam olhando apenas para o que perderam? O tarô hoje traz à tona essa realidade não para condenar, mas para libertar. As cartas expõem a ferida porque ela já não pode mais ficar escondida. Esses 3 signos precisam ouvir que a dor que carregam não é pelo que vão perder, mas pelo que se recusam a soltar. E quanto mais resistirem, mais pesado ficará. O maior sofrimento não está na partida que vem, mas na insistência em segurar o que já partiu faz tempo. E essa é a revelação de dor que o tarô traz hoje. Aceitar o fim é doloroso, mas insistir no que não tem vida é ainda pior. As cartas revelam que esses 3 signos estão exaustos. Exaustos de insistir, exaustos de esperar, exaustos de carregar memórias que não retornam, exaustos de investir energia em algo que não retribui. O cansaço não é físico, é da alma. É como uma chama que queima, mas não ilumina mais. É como andar por caminhos que já não levam a lugar nenhum. O tarô conclui que a dor maior não está no que vai embora, mas na dificuldade de deixar ir. E até que essa escolha seja feita, a ferida continuará aberta, latejando, roubando forças, atrasando vitórias. Mas essa dor revelada é também a chave para a libertação, porque só quando reconhecemos o peso, conseguimos decidir soltar. E hoje,
O tarô expôs esse peso para mostrar que a partida que vem não será um fim cruel, mas o início de algo que já estava reservado. O tarô hoje abre as cartas e fala com clareza: a partida virá. Ela não pode mais ser adiada, não pode mais ser escondida, não pode mais ser resistida. O que vai embora agora não é perda, é livramento. O que se fecha neste momento não. É castigo, é propósito. E o tarô confirma: Deus está agindo para tirar do seu caminho aquilo que já não faz parte da sua jornada. As cartas mostram que a vida, por muito tempo, tentou dar sinais. Pequenas quebras, pequenos alertas, momentos em que tudo parecia instável. Era como se o universo estivesse dizendo: solte, isso já não é para você. Mas mesmo assim, o coração resistiu. E porque resistiu, o processo se tornou mais doloroso. Mas agora a decisão não está mais nas suas mãos. Deus decidiu intervir. E quando Deus intervém, nada pode permanecer igual. O tarô revela que essa partida, que pode parecer um fim, será a chave para abrir portas que estavam trancadas. Será o corte necessário para que o coração seja livre. Será o rompimento que finalmente dará espaço para o novo. E mesmo que a princípio cause lágrimas, logo depois trará paz. As cartas mostram que muitos desses 3 signos vão sentir como se algo tivesse sido arrancado à força. Um relacionamento, uma amizade, um ambiente, um hábito, uma lembrança. Mas em pouco tempo, perceberão que aquilo que saiu era exatamente o que estava impedindo o fluxo da vida. O vazio que parecia assustador será o mesmo espaço onde o novo florescerá. O tarô fala de livramento, livramento de dores maiores, livramento de quedas que poderiam ter sido fatais para a fé, para a alma, para o coração. Livramento de pessoas que não carregavam verdade, de vínculos que só sugavam, de caminhos que não levavam a lugar algum. Deus decidiu cortar para proteger. Deus decidiu arrancar para preservar. Deus decidiu dizer basta para que você pudesse continuar. As cartas confirmam: essa partida não volta atrás. Não haverá retorno. Não haverá recomeço no velho. Não haverá mais espaço para aquilo que já cumpriu sua função. É uma mudança definitiva. E o definitivo pode assustar, mas é também o que traz estabilidade. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele não deixa brecha para dúvidas. O que foi fechado de vez. O tarô mostra que após essa partida, a alma desses 3 signos entrará em um ciclo novo. Será como acordar de um sonho pesado. Será como respirar fundo depois de anos sufocado. Será como ver o sol nascer depois de uma longa noite. A clareza virá. A paz será sentida de novo. E recompensas inesperadas começarão a aparecer. As cartas falam de um ciclo de reconstrução. Depois da partida, virá o tempo de renovo. Relações novas surgirão, baseadas em verdade, em reciprocidade, em sinceridade. Oportunidades aparecerão, trazendo prosperidade e abertura de caminhos. E a fé, que estava abalada pelo silêncio, será restaurada com força ainda maior. O tarô confirma que essa despedida é resposta de oração. Quantas vezes esses signos pediram a Deus: mostra-me o que não consigo ver. Afasta de mim o que não vem de ti. Não me deixe preso ao que não é o meu destino. Essas orações foram ouvidas. E agora Deus responde não com palavras, mas com ação. A partida que chega é a resposta de algo que você mesmo pediu em lágrimas. As cartas revelam também que essa mudança trará surpresa para quem está ao redor. Muitos não vão entender. Muitos vão perguntar: por que agora? Por que dessa forma? Mas quem vive essa experiência sentirá no fundo da alma: era necessário. Porque a paz que virá depois não poderá ser negada. E até os que duvidaram testemunharão que foi livramento. O tarô mostra que Deus usa partidas para proteger. E mesmo que pareça duro, essa é a forma dele dizer: eu te amo tanto que não posso permitir que você continue preso nisso. O que vai embora não é sua derrota. É a vitória que você não tinha coragem de conquistar sozinho e o que se encerra não é um castigo, mas um capítulo necessário para que o livro da sua vida continue.
As cartas também falam de força. Depois dessa partida, a alma desses 3 signos será fortalecida. Eles aprenderão a soltar sem medo, a confiar sem reservas, a entregar sem apego. A dor que hoje parece insuportável será lembrada como o momento em que Deus mostrou seu cuidado de forma mais clara. E essa memória se tornará testemunho. O tarô revela ainda que depois dessa despedida virão recompensas, presentes que não estavam previstos, respostas que não estavam no horizonte, bênçãos que não estavam no planejamento humano. Será como receber de Deus aquilo que estava guardado, mas que só poderia ser entregue depois da limpeza. O coração entenderá que não perdeu, mas ganhou espaço para o que realmente importa. As cartas confirmam: depois da partida virá a abundância. Abundância de paz, de amor verdadeiro, de clareza espiritual, de prosperidade. Tudo o que estava bloqueado será liberado. Tudo o que parecia travado começará a fluir. Tudo o que parecia fechado será destrancado, porque o que prendia já não estará mais presente. O tarô hoje é enfático. Não tema o que está indo embora. Não lute contra o inevitável. Não resista ao que Deus já decidiu cortar. O que está saindo não é o fim da sua vida. É apenas o fim de um ciclo que já não tinha mais nada a oferecer. E quando um ciclo termina, outro sempre começa. As cartas mostram que o novo ciclo será de luz. Um ciclo de revelações espirituais, de encontros inesperados, de respostas que surpreendem. Um ciclo em que a alma encontrará descanso, em que a mente encontrará clareza, em que o coração encontrará paz. E esse ciclo não será passageiro, será duradouro, porque foi Deus quem o preparou. O tarô sela essa revelação dizendo: a partida que vem é, na verdade, proteção. O que sai agora abre espaço para o que nunca sairia se você continuasse insistindo. E quando perceber o que entra depois da despedida, você vai agradecer por aquilo que um dia tanto temeu perder. O tarô hoje se encerra com um aviso claro: não tema a partida. O que está indo embora não é o fim da sua vida, mas o começo de algo muito maior. O que Deus está tirando não é para te ferir, mas para te libertar. O que se rompe neste tempo não é castigo, é resposta. As cartas confirmam: você já carregou peso demais, já insistiu em vínculos que não traziam mais vida, já chorou lágrimas em silêncio, tentando manter de pé algo que já não tinha mais fundamento. E agora o céu decidiu intervir. A partida que vem não é obra do acaso, é obra do propósito. E quando o propósito de Deus se manifesta, nada e ninguém pode impedir. Eu sei que o coração pode até tremer. Eu sei que a mente tenta resistir, querendo segurar aquilo que já foi. Mas o tarô garante: depois dessa despedida, a paz virá. O vazio que hoje parece assustador será o mesmo espaço onde florescerá o novo. A dor que parece perda será lembrada como livramento, e aquilo que parecia castigo será entendido como cuidado. Deus está dizendo: eu vi as tuas lágrimas. Eu ouvi as tuas orações. Eu senti o peso que você carregava em silêncio. E agora eu mesmo vou abrir o caminho que você não teria coragem de abrir. Essa partida é definitiva. Não há volta para o que já terminou. Mas isso é bênção, não maldição, porque quando uma porta se fecha pelas mãos de Deus, é porque outra, maior, já está preparada. O tarô revela que, após essa mudança, virá clareza. Você vai olhar para trás e se perguntar: por que insisti tanto em algo que não me levava a lugar nenhum? E a resposta será simples: porque era preciso amadurecer para soltar. E você amadureceu, e você cresceu. E agora está pronto para viver o que realmente foi escrito para a sua vida. Não veja essa partida como o fim de uma história, mas como a libertação que abre espaço para a verdadeira história começar. Não veja esse corte como crueldade, mas como a mão de Deus tirando espinhos antes que eles ferissem mais fundo. Não veja essa despedida como fraqueza, mas como a prova de que sua alma tem valor demais para permanecer acorrentada ao que não merece você. As cartas concluem: a dor será momentânea, mas o propósito será eterno. A perda será aparente, mas o ganho será real. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Você não está sozinho, Utah. Deus está no controle de cada detalhe. Ele não tiraria algo da sua vida sem ter preparado algo maior para colocar no lugar. Ele não permitiria a despedida se ela não fosse necessária para o seu crescimento. E ele não permitiria o vazio se não fosse preenchê-lo com abundância. Por isso, receba este aviso com fé. A partida que vem é divina. Ela não marca o fim, mas anuncia um recomeço. Ela não é punição, mas proteção. Ela não é fraqueza, mas força. O tarô sela esta mensagem dizendo: confie no processo, mesmo que doa, mesmo que pareça injusto, mesmo que os olhos não entendam, confie. Porque quando o novo se manifestar, você olhará para trás e entenderá: era necessário. E quando esse dia chegar, porque ele vai chegar, você não vai mais chorar de dor, mas de gratidão. Vai reconhecer que Deus nunca te abandonou. Vai perceber que o silêncio nunca foi esquecimento. Vai enxergar que a partida foi, na verdade, a maior prova de cuidado e amor. O tarô hoje se despede com essa certeza. O que vai embora abre espaço para o que chega, e o que chega será infinitamente maior do que o que partiu.